Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus por esse dia, por essa manhã maravilhosa, por esse dia que o Senhor preparou para mim, preparou para você, amém? Domingo, um dia de descanso, você está em casa com a sua família, que Deus abençoe sua vida, amém, querido? Glória a Deus, passando aqui para fazer um convite especial para você, um convite para amanhã. Estarmos juntos na nossa live, no nosso culto, né? Uma palavra de Deus para o seu coração, às 19 horas, o mesmo horário de sempre, horário do Mato Grosso do Sul, e às 20 horas, o horário de Brasília, né? Quero dizer para você que Deus tem uma palavra para o seu coração, querido. Amém? Deus é maravilhoso, Ele conhece, Ele sonda os nossos corações, as nossas vidas, Ele sabe do que nós precisamos, né? E o tema da mensagem, nós vamos falar sobre o improvável de Deus, mas escolhido. E nós vamos pegar vários exemplos na Bíblia, né? O Salmo 78, 70, 72 vai contar sobre a história de Davi, né? Davi, Deus escolheu ele, seu servo, tirou ele do aprisco das ovelhas, após ele estar ali, né? Cuidando das ovelhas, de apacentar o seu povo a Israel, sua herança. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração. Quem era Davi, querido? Por que nós vamos falar o tema dessa mensagem? Davi, ele era o caçula de 8 filhos de Jessé, o Belamita. Ele era um pastor de ovelhas, né? Zeloso, curioso, valente. Ele tinha o quê? Ousadia, além de outras qualidades, né, que Davi tinha. Porém, a fé de Davi, que chamava a atenção de Deus, a fé que ele tinha no seu coração, fazia toda a diferença da sua vida, porque ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Só para entender um pouco sobre isso, é só nós olharmos para esse texto que explica, que fala sobre isso, que está ali em 1 Samuel 16, do 1 até o 12, quando Samuel chega até a casa de Jessé, né, Deus manda ele lá para escolher o novo rei de Israel. Muitos prováveis futuros reis, pela aparência e porte físico, estava ali, na presença de Samuel. Os outros irmãos de Davi, não é isso? Todos eles eram aparentemente preparados para assumir. Samuel falou, vai ser um desses. Só que Deus falou para Samuel que não era nenhum daqueles. Mas tem algo poderoso, né? Que chama atenção aqui. Quando o próprio Deus, ele dá uma lição para Samuel. Né? Lá em Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Né? Quando Deus ele declara, olha, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, queridos, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor, ele olha o coração. Amém? Glória a Deus. Então não era nenhum daqueles ali. Aí Samuel diz, tem mais algum? Aí responderam para ele, sim, tem um menininho, mirrado, fraquinho, magrinho, né? Que está lá apacentando ovelhas. Esse provavelmente não vai ser rei, né? Só que logo eu quero te explicar, querido, coração. Nesse texto, não somente um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, é algo profundo que vamos entender um pouco melhor quando nós lemos esse texto, essa palavra. Então Deus não olha a aparência, né? Então Deus, ele escolhe os improváveis. Para os olhos humanos, Davi era um improvável. Como que ele poderia ser rei, né? Quando nós observamos aqui o salmista, ele faz uma observação interessante de Davi. Ele tinha um coração de servo. Uma das características que o hebraico aqui quer nos dar é que um servo significa servir, queridos. Servir, render culto, servir a Deus, adorar. Essa era uma das características de Davi, a característica que Davi tinha diante de Deus. Quero abrir aqui um parênteses que chamou a atenção quando eu pensei em Saul e Davi. Olha a diferença, Saul foi uma escolha humana, vontade humana, característica humana, desejo humano. Davi foi escolhido de Deus, amém? Para os irmãos dele, ele era um improvável, ele não era o escolhido, mas Deus não vê como o homem vê. Então eu quero dizer para você, não dê ouvido que o inimigo usa pessoas para falar de você, que você não vai conseguir, que você não vai alcançar. Você, querido, pode ser tão improvável aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, você é um escolhido. Deus escolheu você.
Tem uma frase que é muito falada, né, que o pessoal até pensa que está na Bíblia. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso não é uma frase bíblica, mas é uma frase muito verdadeira. Deus, Ele chama os improváveis, né? Você pode olhar para a palavra de Deus, quem era Davi, quem era Moisés, né? Moisés era um hebreu, depois foi para a casa de Faraó, né? Mas se você olhar José, né? José, filho de Jacó, de repente Deus chama José para ser governador. E Deus, Ele faz assim. Deus, Ele é o mesmo, querido, Ele não mudou. Amém? Então nós vamos dar continuidade nessa palavra amanhã. E eu quero convidar você, quero que você esteja comigo nessa palavra, né? Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração através dessa palavra. Quero pedir, convide outras pessoas, queridos, que precisam ouvir essa palavra. A palavra que edifica, a palavra que vem de Deus para o meu e para o seu coração. Que Deus abençoe você, que tenha um ótimo dia. Aguardo você amanhã, na nossa live, no nosso culto. Amém? Eu quero orar com você. Deus amado, Pai querido, nós te adoramos nessa manhã, te glorificamos, te adoramos, Pai, e agradecemos por esta palavra, Senhor. Essa palavra que falou o nosso coração, essa palavra que trouxe ao nosso coração uma verdade do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Continue falando conosco. A Deus abençoe o dia, esse dia de descanso, Pai, de cada um, Senhor. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo essa mensagem. Deus, que essa palavra possa falar conosco. Ó Deus, que nós possamos estar juntos amanhã para dar continuidade nesta palavra, Senhor. Que o Senhor escolhe os improváveis, Pai, para fazer a Tua obra e se tornar grande. Eu te louvo, te exalto, te glorifico e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Tenha um ótimo dia. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Palavra que edifica. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém?